Sabe quando você vai criar lá a sua conta naquele site e na hora de criar a senha aparece meio mundo lá de restrição, meio mundo de orientação e a gente acaba se perdendo? Isso é o que a gente vai ver na aula de hoje. Seja muito bem-vindo, meu nome é Iago Medeiros e hoje eu vou falar sobre a criação segura da sua senha. Tudo certinho? Me fala aí, já usou senha como 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ou a data de nascimento da sua mãe, ou simplesmente o nome do seu cachorro? Vamos dar uma olhadinha e entender por que isso não é nem um pouco seguro. O que é que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Vamos entender um pouquinho sobre a importância de criar senhas que sejam fortes e nem um pouco previsíveis. Vamos entender como as senhas fracas colocam nossos dados em risco e também entender como criar senhas e como guardá-las de forma segura. Certinho? Bora lá! Primeiramente, por que as senhas fracas são consideradas perigosas? Quando a gente fala perigoso, é perigoso para a gente, né? Para as nossas informações, para os nossos dados, para as nossas coisas digitais de um modo geral. Senhas fracas, senhas previsíveis, elas podem ser facilmente quebradas por força bruta. Força bruta. O que é que significa essa força bruta? Nada mais são do que programas. Hoje em dia a gente tem programas, tem softwares, inteligências artificiais que conseguem fazer várias tentativas em poucos segundos. E existem dessa mesma forma programas que podem pegar uma senha e fazer várias tentativas, milhões de tentativas de combinações por segundo até chegar naquela senha que vai acessar. Óbvio, a gente sabe que quando tem uma determinada quantidade de erros de senha, às vezes o site trava, às vezes o site dá uma bloqueada, o aplicativo trava, mas muitas vezes esse acesso, essa travada é apenas temporária. E o aplicativo de força bruta está lá tentando, novamente, quebrar aquela senha. É como se fosse eu sentado na frente do computador, digitando 0000001, 000002. Só que claro que eu demoro para fazer isso. O aplicativozinho ele faz 50 milhões de combinações em apenas um segundo, certo? E a gente precisa entender que a engenharia social explora informações pessoais com o intuito de adivinhar senhas. Então a gente tem sempre sites aí tentando pegar, fazendo aquele formuláriozinho, pegando informações sobre você, ou tem pessoas pegando informações pessoais, justamente numa tentativa de pegar aquela sua senha que é previsível. E quando a gente fala senha, não é só senha de aplicativo, às vezes até senha de banco funciona do mesmo jeito, aquela senhazinha numérica. Então a gente precisa ter cuidado com essas senhas fracas. Quais são os exemplos mais comuns de senha fraca que a gente tem por aí? De 1 ao 6, se for uma senha de 6 dígitos, ou de 1 até 8, se for uma senha de 8 dígitos. A própria palavra senha, claro, senha com alguma combinaçãozinha de números, 10, 20, 30, 40, colocar o nome do meu filho com o ano de nascimento dele, José 1983. Isso aí é uma senha super previsível, tá? Um dadozinho real aí só para você se ligar. As senhas mais usadas no ano de 2024 continuaram inseguras, incluem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até mesmo senha 1, 2, 3. Já pensou você criar a sua senha e colocar senha 1, 2, 3? É um pouquinho previsível, um pouquinho óbvio demais, né? Geralmente é a primeira tentativa ou a segunda tentativa que qualquer pessoa que for tentar acessar vai fazer, beleza? Para a gente criar uma senha forte, a gente precisa deve seguir algumas regrinhas básicas para garantir a segurança daquela senha. Primeira regrinha, a quantidade de caracteres. O ideal é que a minha senha tenha pelo menos 12 caracteres. Ah, mas Iago, é muito caractere para eu lembrar, é muito dígito para eu lembrar. Beleza, também vai ser muito dígito, muito caractere para qualquer pessoa, qualquer máquina que esteja tentando pegar a sua senha, conseguir acessar, tá certo? Se é difícil para mim, também vai ser um pouco mais difícil para qualquer outra pessoa mal intencionada. Mais ainda, misturar letras maiúsculas e minúsculas, números e outros símbolos. Colocar lá no meio da palavrinha um númerozinho, colocar uma hashtag, um asterisco, uma exclamação. Quanto mais
coisas, quanto mais eu aumentar aquela miscelânea ali de caracteres, mais seguro vai ser para a minha senha, beleza? Evitar colocar datas de nascimento ou nomes de pessoas próximas, nome do meu irmão, do meu filho, nome da minha mãe, nada disso deve ser utilizado. Fica muito previsível, muito óbvio. E a dicasinha de ouro, uma das mais importantes que a gente vai ver aí, não reutilizar senhas. Aquela senhazinha que eu usei lá no Facebook, não colocar ela para acessar o Instagram, e a mesma senha que eu botei lá no Instagram, não botar lá para acessar o TikTok, ter sempre variações de senhas para caso uma dessas minhas plataformas fique exposta, a outra lá não ficar. Certinho? Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas técnicas para a gente criar uma senha forte. Primeira dicasinha, primeira técnicazinha, utilizar uma frase de memória. Se liga no exemplo. Meu cachorro Rex nasceu em 2018. Essa frasezinha, se eu pegar ali as iniciais, dá pra gente conseguir montar uma senhazinha, por exemplo, MCRN EM 2018, exclamação. Misturei aí letras, posso colocar o Rex, o R de Rex maiúsculo, misturei números e misturei outros símbolozinhos aí. Fica uma senha que não é muito previsível, né? Não é nem um pouco previsível, na verdade. Posso colocar 4 palavras aleatórias. Por exemplo, cavalo, ponto, café, traço, asterisco, faca. Problema de a gente colocar uma palavrinha, um conjunto de palavras aleatórias é que fica aleatório até pra gente. Então fica, às vezes, difícil até pra gente conseguir o acesso. Mas garante uma segurança boa. A gente utilizar essas técnicas para criar uma senha forte ajuda a gente a memorizar. A gente faz lá as técnicas de memorização e não vai esquecer dessas nossas senhas, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses exemplos de senhas que a gente pode criar e que vão garantir uma maior segurança para o nosso acesso. Se liga aí. Vou fazer aqui esse exercício junto com vocês, tá? Vou criar a minha senha, que vai ter pelo menos 10 caracteres. Ela vai ter letras maiúsculas e minúsculas misturadas ali. Vai ter alguns números e também vai ter símbolos. E aí eu pensei numa frase para poder facilitar, memorizar a senha que eu vou criar. A frase que eu pensei foi: minha gata siamesa, Luna, teve 18 filhotes. Eu vou pegar aqui as iniciais de cada palavra. M, maiúsculo, o G de gata, S de siamesa, e da palavra Luna eu vou pegar o L e o U, sendo o L maiúsculo. T, 18, F e para completar uma exclamação. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres que seguem exatamente essas regrinhas. Com certeza é uma senha bem segura e uma senha que eu, particularmente, se eu não tiver essa frasezinha para me guiar, não vai ser tão fácil de memorizar, né? Então fica aí esse exercício para vocês também fazerem. Beleza, criei minha senha agora, tá lá certinha, senha forte, senha dentro do padrão, como eu falei lá no início da aula. Muitos sites, muitos aplicativos, eles têm aquelas regras, eles exigem que cumpram um determinado pré-requisito ou determinados pré-requisitos, então a gente vai garantir a segurança da nossa senha. Criei minha senha, o que é que eu vou fazer agora com essa senha? Para garantir ali que ninguém mais tem acesso, que só eu tenha. Vou escrever ela ali no meu papelzinho, botar no bolso? De jeito nenhum. Primeira dica é justamente essa. Evita não, nunca anote senhas em papéis, blocos de nota ou tire print da tela. Qualquer pessoa ali que acessar aquele celular ou pegar aquele bloquinho de nota, achar aquele papelzinho, vai ter acesso à senha. Isso é um costume um pouquinho antigo, né? A gente ter as senhas anotadas no caderninho, mas é bom a gente passar longe disso a partir de hoje, tá? A segunda dica envolve lá aquele assunto da aula passada. Lembra quando eu falei sobre a autenticação de sites, aquele HTTPS, aquele cadeadozinho? E a gente viu lá que os sites que não têm esse HTTPS, que tem apenas o HTTP, ou quando clica lá no cadeado não tem as informações de segurança, esses sites estão expostos, eles não são seguros para o nosso uso. Então, se eu não devo acessar esse site, mais ainda eu não devo o quê? Colocar minha senha nele.
Ah, preciso fazer um login no site que não tem lá esse certificadozinho de segurança. Se ele não tem um certificado de segurança, por que eu vou fazer o login nesse site? Certo? Não vou arriscar colocar meus dados em risco, colocar todas as minhas informações ali em risco. Certinho? Terceira dica, utilizar gerenciadores de senhas. A gente tem aí alguns bem interessantes, como por exemplo o Bitwarden, a gente tem o OnePassword, a gente tem também o LastPass. Alguns desses gerenciadores são gratuitos e outros são pagos. E claro, esses pagos vão garantir uma segurança maior, bem como um melhor manejo, uma melhor forma de utilizar esses aplicativos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha em algum deles aqui embaixo. Para a gente poder gerenciar as nossas senhas, tem alguns exemplos muito bons, que são aqui o Bitwarden. Ele é um site que eu posso fazer o meu cadastro gratuito e nele eu vou poder cadastrar as minhas senhas e fazer esse gerenciamento, esse controle sobre elas. Além disso, um outro exemplo que eu vou ter aqui é o LastPass. Eu posso baixar o LastPass gratuitamente, vou clicar aqui em baixar gratuitamente, vou criar a minha conta e na criação da conta eu já crio uma senha mestre. Senha mestre aí, que é essa senha que vai ser usada para controlar todas as outras senhas que eu tiver, certinho? E ainda temos a autenticação em 2 fatores, em que eu posso fazer a instalação, por exemplo, aqui no meu próprio navegador, do Google Authenticator, e ele vai me gerar, se a gente olhar aqui na imagem ilustrativa, ele vai gerar os códigos que vão ser necessários quando eu precisar acessar determinados sites, determinadas páginas, certinho? Do mesmo jeito que eu posso instalar ele aqui no Google Chrome, eu posso também baixar lá na própria Play Store o Google Authenticator ou qualquer outro autenticador que realmente seja necessário para o que eu precisar. Por último, uma dica maravilhosa. Criar uma senha mestra que seja forte. E que essa senha mestra, como eu já falei também lá naquela outra aula sobre conexão segura, que a gente falou que não deve deixar as senhas expostas, a senha mestra vai gerenciar, vai ser responsável por controlar todas as outras senhas que eu tiver, especialmente lá naquele navegador. Então, eu tenho vários sites naquele determinado navegador em que eu coloquei minha senhazinha lá no Facebook, coloquei minha senhazinha lá no Amazon, minha senhazinha lá no YouTube, qualquer outro site, e eu preciso da senha para poder acessar, já está lá no login automático. Eu só vou conseguir acessar se eu tiver a minha senha mestra. Ela que vai permitir o acesso a esses sites que já estão com meus dados lá, feito login. Certinho? Além dos gerenciadores de senhas, eu também posso cadastrar uma senha mestra aqui no meu navegador ou mesmo no meu próprio computador. E aí, por exemplo, aqui nesse site da Amazon, que é um site seguro, se eu quiser confirmar a segurança da conexão, tá aqui, ó. Só para revisar um pouquinho, o HTTPS está aqui e eu tenho a conexão segura. Quando eu vier fazer meu login, eu vou colocar o meu e-mail e ele vai pedir a minha senha mestra. Ele não está pedindo a minha senha da Amazon, ele está pedindo a minha senha mestra. Digitei a minha senha mestra que só eu sei e ele já vai fazer aí direto a conexão. Não preciso ficar decorando todas as senhas que eu tenho a partir do momento em que eu tenho a minha senha mestra. Isso aí já garante uma boa segurança na hora de me conectar com determinados sites. Aqui vão algumas boas práticas para a gente garantir a segurança da nossa senha. Primeira boa prática, ativar a autenticação em 2 fatores. Já falei também lá na outra aula sobre conexão segura, mas vamos repetir aqui, que é a conexão em 2 fatores. Eu vou baixar um aplicativozinho lá no meu celular ou no meu computador, e esse aplicativo ele vai gerar uma espécie de segunda senha, em que na hora que eu for fazer um login num determinado site, coloquei lá a minha senhazinha que eu já conheço, mas eu só consigo completar o acesso se eu for lá no outro aplicativo, no autenticador, e inserir a senha que esse aplicativo está gerando para mim. E essas senhas geradas pelo aplicativo são senhas temporárias. Elas têm aquela duraçãozinha de 1 minutinho ali, que se eu não usar logo, elas expiram e vem uma nova senha. Tudo isso para garantir a segurança. Existem várias opções de aplicativo. E nesse caso aqui, a gente pode utilizar aplicativos gratuitos sem problemas, beleza? Segunda boa prática,
procure sempre atualizar as suas senhas, manter aquelas senhas mudadas regularmente. Muitos sites já pedem, após, sei lá, 3 meses, após 6 meses, que você atualize assim, que você mude. Mas caso o site não exija isso, cabe a você mesmo, começar de você, a iniciativa de ir lá e mudar aquela senha, nem que seja mudar 2 caracteres, inverter alguma ordem. Só isso aí já vai garantir uma rotatividade na senha e vai manter a sua segurança. Certinho? E por último, e talvez a mais importante de todas, nunca compartilhe suas senhas. Sei que você que está assistindo esse vídeo muito provavelmente já escutou isso, já viu em muitos sites, mas nunca é demais reforçar essa dica. Nunca compartilhe suas senhas. Se fosse para ser compartilhada, não tinha necessidade de a gente criar uma senha. Concorda? Então o ideal é que a nossa senha seja pessoal, seja intransferível. Certinho? Nada de compartilhar senha. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns erros que são comuns e que a gente deve evitar para manter a segurança da nossa senha. Primeiro erro é utilizar a mesma senha em todos os serviços. Já falei no tópico lá atrás, evitar reutilizar senhas. Então, a partir do momento em que a gente utiliza a mesma senha em tudo, a pessoa que tem a minha senha lá do meu Facebook vai acessar o quê? Meu Instagram, vai acessar meu e-mail. Acessou meu e-mail, consegue acessar qualquer outra coisa que eu tenha acesso. Então procura ter sempre senhas diferentes, certinho? Segundo erro, compartilhar senhas por WhatsApp ou por qualquer outro serviço de mensagem. A gente sabe que quando a gente manda uma informação ali pelo WhatsApp, até eu apagar, aquela informação vai estar ali visível, né? Então se eu mandar minha senha pelo WhatsApp, abrir meu WhatsApp num computador, por exemplo, né, no WhatsApp web, esqueci de fechar. Uma pessoa que chegar ali vai ver aquela minha senha super exposta e vai poder conseguir acessar qualquer coisa. Terceiro erro bastante comum: armazenar senhas em prints ou em anotações visíveis. Tá lá na minha galeria de fotos, um printzinho daquela senha que eu, com medo de esquecer, fui lá e tirei. E aí tô aqui conversando com uma pessoa conhecida minha, mostrando lá aquelas fotos e tal, pá. Pessoa mexendo lá na galeria. Eita, vi aqui, ó. Já decorei a senha, acabou-se, perdi. Por último, um erro muito comum e que esse deve ser talvez um dos mais importantes a ser evitado. É a gente não trocar a senha após um vazamento. A gente vê lá que nossas informações foram expostas, foram utilizadas por outras pessoas. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Trocar a senha, beleza? E eu não faço isso. Então, quem acessou lá o meu Instagram, por exemplo, eu uso muito o Instagram porque é uma das coisas que a gente mais usa, né? Então, quem acessou o meu Instagram, se eu não troquei a senha, aquela pessoa vai continuar acessando meu Instagram, vai continuar mandando aquela mensagem lá para aquela pessoa: olha, manda aquele Pix aqui para mim que eu estou precisando, me ajuda aqui e tal. Então, vazou senha, troca imediatamente, certinho? Uma dica muito importante é a gente verificar se já houve vazamento da nossa senha. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou acessar esse sitezinho que está aparecendo aqui embaixo, certo? Vou chegar lá e vou digitar o meu e-mail. E a partir do momento em que eu fizer isso, esse site vai me dizer se já houve algum vazamento, algum comprometimento, tanto desse e-mail como da senha que eu utilizo. E aí, ó, caso o site mostre que já teve vazamento, eu devo fazer o quê? Dica lá do tópico anterior: alterar essa senha imediatamente. Não tem nem o que pensar duas vezes. Altera a senha. Vamos dar uma olhada nesse site? Confere aí. Então, como eu falei, acessando o sitezinho que eu disse, né? O Have I Been Pwned? Eu vou vir nele. E aqui nessa abinha, o site está todo em inglês, mas ele é bem intuitivo, bem tranquilo de olhar. Então eu vou vir aqui nessa abinha que diz Email Address. Vou digitar o meu e-mail. No caso aqui eu vou colocar o meu e-mail pessoal. Vou clicar aqui em Check. E aí ele vai carregar um pouquinho e tal e vai me dizer se houve algum vazamento ou não dos meus dados. No meu caso aqui, ó, sortudo, nenhum vazamento, nenhuma falha, nenhuma brecha, certinho? Ele vai dizer aqui, ó, boas notícias, e vai dizer se houve ou não, ok? Caso tivesse algum tipo de vazamento relacionado ao meu e-mail ou à minha senha,
Com certeza essa corzinha aqui estaria vermelha e ele apareceria aqui a quantidade de vazamento de dados. Para a gente encerrar nossa aula de hoje, vamos pensar aqui um pouquinho. A senha segura protege toda a sua identidade digital. A gente vive hoje no mundo digital, no nosso mundo globalizado. Então, todos os nossos dados, todas as nossas informações estão sempre ali virtuais de alguma forma, certo? Seja dados bancários, seja informações pessoais, endereço, o que quer que seja, de alguma forma essas informações vão estar ali virtuais, digitais, online. E aí, tendo a senha segura, eu consigo proteger essas informações. A gente viu aí que existem técnicas bem simples e que são muito eficazes para criar senhas boas e senhas fortes. Então, cabe a gente colocar essas técnicas em prática, exercitar essas técnicas. E por último, fica aí uma reflexãozinha. O hábito de se proteger digitalmente começa com pequenos passos. Um passinho pequeno, como a criação de uma senha forte. Certinho? Sem precisar de coisas muito milabolantes, como aplicativos pagos e tudo mais. A simples criação de uma senha forte já é o primeiro grande passo para manter os meus dados seguros, certo? A sua senha é como a chave da sua vida online. Quanto mais segura ela for, menor o risco de prejuízo. Para a gente encerrar aqui, vamos fazer um pequeno exercício. Eu quero que você aí crie a sua ficha de segurança pessoal. E o que é que vai conter nessa ficha? Quero que você faça uma senha forte criada por você. Você vai escrever essa senha, então que não seja uma senha que você vai utilizar de verdade, tá? É apenas um exercício. Então coloca aí um exemplo de senha forte, como você poderia criar essa senha, usando lá as técnicas que a gente já viu. Segundo exercício, você vai baixar no seu celular algum desses exemplos de gerenciadores de senhas e fazer o teste, se ele funciona, se você vai gostar, se você vai se identificar com ele. E aí fica um alerta. Qual erro você costuma cometer com senhas e que você deseja corrigir? De todos esses erros que eu falei, qual é aquele erro que você comete sempre e que você deseja corrigir? Bom, com a nossa aula de hoje, espero que fique aí o alerta, fique aí na cabecinha de vocês a importância de se ter uma senha segura, entender que não é frescura quando aquele site está lá pedindo, coloca senha com letra maiúscula, letra minúscula, número, blá blá blá, 12 caracteres, não, aquilo ali não é frescura. Nem isso e nem a parte de repetir a senha quando você faz a criação. Tudo isso é apenas querendo garantir a sua segurança. Certinho? Até a próxima aula. Tchau, tchau.